Muito boa tarde a todos. Que prazer poder coordenar essa mesa, quando nós vamos falar de material didático, nesse terceiro CIELIM e terceiro GILAC, um evento que a nós, da UNB, Grupo de Pesquisa GECAL, nos é realmente um momento muito rico e de muito aprendizado. Para já, nós queremos agradecer aos nossos participantes, agradecer também especialmente aos nossos palestrantes, esperando que tenhamos uma tarde muito agradável, ótima discussão e, principalmente, enriquecimento científico. Bom, então, eu já vou começar apresentando os nossos queridos que estão aqui com a gente, como praxe, não preciso muito apresentar essas pessoas lindas que aqui estão, claro, mas a professora Reinilde Dias, nossa convidada dessa tarde, é supervisora de pesquisa pós-doutoral, ela é orientadora de mestrado e doutorado, possui graduação em letras, português e inglês, especialização em inglês pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tem mestrado em inglês pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Educational Technology, Concordia University. Desculpa o meu inglês de padaria, tá bom, professora Renildes? Depois você conserta quando for falar com a gente, tá bom? A professora Sandra Patrícia de Faria do Nascimento, ela é graduada em Letras Português, mestra e doutora em Linguística pela UNB. O enfoque de pesquisa dela é em Linguística da Língua de Sinais Brasileiras e no ensino de português como segunda língua para surdos. O professor João Lagares Dias, ele é graduado em Filologia Hispânica, Galego-Português, pela Universidade de Corunha, se é que estou certa assim, e doutorado em Linguística e Literatura no âmbito galego-português pela mesma universidade. Tem pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná e atualmente é professor associado da Universidade Federal Fluminense. O professor Clécio dos Santos Bunzen Júnior, ele possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele realizou seu curso de mestrado e doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e, recentemente, ele finalizou um curso de pós-doutorado na Universidade do Minho, Braga, Portugal. Muito bem, convidados apresentados, quero dar mais uma vez boas-vindas às pessoas que participam dessa tarde, que acredito ser muito agradável para nós, né? E não tenho muito o que falar, eu quero muito ouvir, gente, porque eu acho que eu e todas as pessoas que estão nessa sala temos muito que aprender com essas pessoas lindas. Pela ordem, então, começaremos com a professora Renildes Dias, a seguir a professora Sandra, depois o professor João e o professor, por fim, Clécio. Bom, gente, todas as perguntas devem ser deixadas aí no chat para facilitar as nossas conversas, as nossas interações. Agradeço desde já a Rosana Helena, que está aqui me auxiliando qualquer pergunta que surgir por aqui. E é isso. 20 minutos para cada participante e fiquem à vontade. Então, a minha fala, né, o que ficou para mim foi falar sobre as políticas públicas para a educação básica e o PNLD, do componente curricular Língua Estrangeira. Então, acertos e reveses. É o que eu vou falar sobre os acertos nessas políticas públicas e sobre o PNLD e também os reveses. Pode passar. Então, aqui embaixo está marcado aí com uma carinha feliz, né? Então, aí são acertos. Esse acerto, quer dizer, tem alguns reveses também, mas eles têm mais acertos do que reveses, né? É a linha de tempo dos nossos documentos legais. Começamos lá em 96 com a LDB, depois passa-se algum tempo, 2 anos só, e a gente tem o PCN de 98. Esse é o PCN de língua estrangeira. Infelizmente, passam-se 13 anos entre o PCN e o primeiro livro didático gratuito para os alunos brasileiros. Só em 2011 que nós temos o nosso primeiro PNLD.
e eles ainda chamavam de LEM, Língua Estrangeira Moderna. Em 2013, nós temos esse grandíssimo documento. Todos nós temos de ler este documento. Ele é muito completo. Ele fala sobre o ECA, ele fala sobre os direitos dos idosos. Então, é um material muito completo. Quem trabalha, né, com estágio tem de pedir aos alunos que leiam tanto essas diretrizes aí, quanto os PCNs de 98, né, quando for a língua inglesa. A gente tem o Plano Nacional em 2014 e, finalmente, nós temos a nossa BNCC, a nossa Base Nacional Comum, que também a gente vai fazer. Ela é um grande acerto, mas tem seus reveses também. Vamos passar. Pode passar. Então, eu vou focar aqui na LDB. Pode mais um, por favor. Aí. A LDB, o que acontece com a LDB? Tem um grande acerto, porque a LDB coloca uma língua estrangeira moderna como obrigatória. Mas não é sem o seu revés, né? Porque a língua inglesa, né, aí nessa época chamava língua estrangeira moderna, não tinha, quer dizer, aí não especifica, podia ser o inglês, o espanhol ou o francês, né? Aí tem um grande acerto que a escolha é feita pela comunidade escolar. Mas o grande revés é que a língua estrangeira moderna fica na parte diversificada e não no núcleo comum. E isso dá alguns problemas na organização dos currículos. Pode passar. Aí vem pode ir passando, tá? Aí vem o grande documento de 98. Pela primeira vez a gente ouve falar na linguagem como sócio-interacional, construção social do significado, engajar outros no discurso. Então, é a visão da linguagem do ponto de vista discursivo, né? E até 98, embora com toda essa novidade, com tantos esses acertos em 98, né, a gente ainda, até hoje, em termos do inglês, ainda a gente vive muito o problema da forma, da estrutura. O PCN traz os temas transversais e que continuam os mesmos. Nós ainda não chegamos ainda no agir no mundo social, que é construção social do significado. Pode passar. E aí, depois de 98, os estados, né, os vários estados brasileiros, fizeram as suas propostas com base no PCN. Então, essa é a de Minas Gerais. Eu me lembro que eu me debrucei muito nos PCNs para fazer a proposta de Minas Gerais. Me debrucei muito sobre a tese da Cristóvão, da Vera Cristóvão, que tinha acabado de defender em 2001. Essa proposta, ela é de 2002, 2003, e ela teve algumas reformas, algumas modificações com a participação dos professores, mas ela ficou vigente até 2017, quando houve uma nova mudança para se adequar à BNCC. Pode passar. DCN. Então, DCN já falei lá atrás, né? Pode ir passando.
proposta de temas abrangentes e contemporâneos, ênfase na formação cidadã, foco em linguagens. Eu coloquei a palavra multimodalidade, mas realmente eu não me lembro se nos DCNs tem a palavra multimodalidade. Mas, de qualquer jeito, já tem a ideia da diversidade de vozes, muito bem colocado nos DCNs de 2013. Negros, indígenas, mulheres, idosos. Conheço muito bem essas diretrizes, porque o nosso livro, Hayab, a gente fez o livro com base nas DCNs, porque a gente não tinha a BNCC ainda. Então, o nosso livro foi muito bem sucedido, os professores gostaram muito do nosso livro, que chama Hayab, e ele foi utilizado, né, mais de 12 milhões de alunos usaram o nosso material. E a gente seguiu muito de perto as DCNs. Pode passar. Pode passar. E aí, eu venho com um revés aí, né? A gente tem esses documentos tão bacanas, aí a gente já tem o primeiro PNLD para o ensino médio, que é o nosso, tá? O nosso do Hayab. E aí, eu coloco os reveses. Quais são os reveses, né? Que nós todos conhecemos? Falta de materiais adequados, classes numerosas, número reduzido de aulas, tempo insuficiente dedicado à matéria. Aí que eu lembro lá que nós fomos colocados na parte diversificada. Então, muitas vezes a gente tem uma aula por semana só. Isso é o mais sério para nós. Ausência de ações formativas contínuas junto ao corpo docente. Pode passar. Esse é o nosso grande revés. BNCC. Acontece que não pode deixar na página branca, porque a BNCC acabou que não apareceu nada aí, tá? Mas eu vou recordar aqui um pouquinho o que foi falado ontem sobre a BNCC, né? Concordo plenamente, né? É um documento normativo para o Brasil inteiro, um Brasil gigantesco, com tantas variedades. A Valquíria se referiu, né, ao fato da BNCC ser normativa. Outra coisa que a Valquíria se referiu, e a Inês também, elas se referiram ao problema da divisão. 80% é normativo, é o que o Estado fala que tem de ser feito, e só 20% para a parte local. Quer dizer, claro, que a parte local pode aproveitar muito os 80% e realmente criar para o local. O problema é que os nossos professores têm pouco tempo, etc., né? E aí, o que está acontecendo com a BNCC também? Ela é normativa, essas corporações privadas, né? Essas empresas privadas que trabalham com a educação, o que esse pessoal tem feito? Como é normativa, eles pegam a BNCC, eles dão aula sobre a BNCC, eles fazem os projetos e já entrega tudo pronto, etc. Isso mais especificamente no setor privado. Mas, de qualquer jeito, não é assim que a gente idealiza a educação básica, né? A educação básica, né, seria partir das necessidades do aluno, né? Um projeto, ele só começa a partir das necessidades da turma. Pode passar. Pode passar. E aí eu coloco, né, o PNLD, que é uma grande ação política, né, que eu vou conversar, e eu coloco que é uma das grandes ações políticas brasileiras advindas dos desafios da nossa era. Tem vários reveses no PNLD, tá? Mas o PNLD, né, antes da BNCC,
qual que é o grande acerto, né? Antes da BNCC, reconhece a relevância do conhecimento de uma ou mais línguas estrangeiras, né? Aí, depois da BNCC, a gente passa a ter a relevância apenas do inglês, como língua franca, né? Então, para o exercício pleno da cidadania, tendo em vista a atual internacionalização dos processos formadores dos cidadãos do século XXI. Eu estou até com um papelzinho aqui que eu vou ler, não sei se vocês sabem, eu recebi que duas professoras, Vera Lúcia Felicetti e Célia de Fátima Rosa da Veiga, elas estavam, né, recebendo propostas para uma coletânea que elas dão, cujo título é Boas Práticas na Educação Básica, Contextos de Internacionalização. Só que o período de inscrição das submissões foi de 1º de julho a 25 de julho. Não sei mais nada do que aconteceu, mas há um material sendo feito aí para a educação básica em relação à internacionalização. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, aqui eu vou só enfatizar aqui, ó, que é o que eu falei antes. Após a BNCC, qual que é o problema? É só a língua inglesa como língua franca. Há várias críticas em relação a essa ação, né, do PNLD, a ideia de língua franca não fica bem explicada, então isso aqui é um revés. Pode passar. E aqui, não estava desse jeito não, viu? Tinha uma diagramação mais legal aqui. Esse aí da esquerda é o primeiro guia dos livros didáticos lá de 2011, que eu já até mostrei. Depois teve um outro em 2014, depois em 2017, isso para o ensino fundamental, anos finais, tá? E aí, em 2017, a gente tem um livro que chama Team Up. Foi um livro também muito bem recebido. E agora, esse de azul aí, é a primeira coletânea, depois, é a primeira coletânea, depois, é o primeiro livro didático, depois, é o primeiro guia didático, depois da BNCC. Tá bom? Então, pode passar. São os 4 que a gente tem e o próximo PNLD será em 2024, para o Ensino Fundamental 2. Grandes reveses na BNCC, né? Apagamento da língua inglesa na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Nada para esses 2 segmentos. E aí, outro que eu acho muito complicado, falta de sensibilidade com o aluno do 6º ano, que terá contato com o inglês pela primeira vez. Nenhum preparo para os aspectos de fonologia próprios deste idioma. Só para dizer um só. Mas, imaginem vocês, os alunos começam a estudar inglês no 6º ano, na escola pública. Chega na escola pública, ele já começa a ler textos, né, de gêneros variados, e nós sabemos, todo texto é complexo, né? Então, ele vai ler mais, as nossas atividades, elas são muito mais no modo verbal, no escrito e no oral, do que no imagético e do que no sonoro. Então, o aluno tem pouca chance de ouvir o inglês, e de cara ele vai começar a ler inglês. Como ele vai fazer a segmentação? Aonde ele para? Aonde ele respira? Então, isso é um problema muito sério. O PNLD precisava de mudar o que pedir, né, o que exigir do 6º ano. Não se pode exigir no inglês o que se exige em língua portuguesa. Por quê? Porque o aluno não fala inglês. O aluno já fala o português no 6º ano. Para mim, a minha sugestão seria um 6º ano dedicado à oralidade, tá? E outra 5 minutos, coisa, professora, desculpa.
5 minutos, tá, 5 querida? minutos só? Ah, Desculpa. nenhuma discussão com os alunos, né? Assim, os livros não trazem. Por que a língua inglesa? Por que estudar inglês? Você gostaria de estudar inglês? Qual outra língua que você gostaria de estudar? Isso é importante. Pode ir. Pode ir. Pode passar. E aqui eu coloco como grande revés no ensino médio, eu coloquei aí, achei uma coletânea, coloquei, é do PNLD e para o ensino médio. Qual que é o grande revés? Eles falam em projetos integradores, né, e de vida para o ensino médio, e aí, na hora que você olha os projetos integradores, as coleções de projetos integradores, o inglês está totalmente apagado. Pode ir. E aqui não é revés, não, tá? Desculpa. Eu só quero. Essa coletânea vai apresentar alguns reveses. Então, essa é uma excelente coletânea, tá? Organizada pelo Kleber, pelo nosso grande Kleber, e pela Roseli, tá? É da editora Pontes. Então, todos nós, tá? Todas nós que trabalhamos, né, com licenciatura, nós deveríamos ler esta coletânea e deveríamos indicar para os nossos alunos. Pode passar. E aí, são os reveses. Eu não devo ter tempo de falar tudo, mas deixo aí, vocês vão lendo. Isso aí tudo está nesta coletânea. É vocês comprarem essa coletânea, adquirirem essa coletânea, porque eu tirei esses reveses aí deste artigo aqui que está nesta coletânea, dos apagamentos na BNCC da língua inglesa, entre novas e velhas roupagens. Pode passar. E aqui, aqui é da Roseli, é um artigo da Roseli. O que a Roseli fala mais? Que esses eixos organizadores, eles estão quase que em paralelo, embora o documento fale que eles estejam intrinsecamente ligados nas práticas sociais de usos da língua inglesa. Mas isso só está escrito lá na BNCC. Na verdade, os eixos estão totalmente separados. Pode passar. Pode passar. Então, eu fiz essa imagem, não era exatamente essa imagem, que é isso aqui que a Roseli está sugerindo e que eu também sugiro. Então, escrita, oralidade e leitura tem de estar em ciclo, uma relacionando com a outra. E no grande ciclo, os conhecimentos linguísticos e a interculturalidade. Esses dois eixos, eles têm de ir em volta o tempo inteiro, na escrita, na oralidade e na leitura, assim como interrelações entre a escrita, leitura e a oralidade. Então, para eu escrever, eu tenho de ler. Então, leitura e escrita, nós sabemos que totalmente ligados. De um texto oral que você ouça e você participe, você pode ler a respeito para depois participar de um debate ou fazer um podcast, etc., com base na leitura. Então, estão todos interrelacionados, tá? E em volta, conhecimentos linguísticos e a interculturalidade. Então, para mim, para a Roseli, ela não fez essa imagem, fui eu que fiz essa imagem, e para dar a ideia da circularidade dos conhecimentos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí, essa visão de linguagem que está lá no PCN, ela não é repetida na BNCC, tá? Em relação à linguagem como uma prática social situada, né? Para começar, nós temos um material didático que atende ao Brasil inteiro. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir.
enquanto nós não tivermos uma formação do professor em serviço para os letramentos, como sendo uma responsabilidade do MEC, nós vamos avançar muito pouco. Tá? Eu não falei nos letramentos antes, mas é uma crítica ao documento, ao nosso documento da BNCC. Eles falam sobre letramentos, multiletramentos, mas não explicam do jeito que o professor possa entender. Então, para nós, para a Roseli, para quem escreveu aquela coletânea, quem falou do inglês, a gente salientou que o documento do inglês é muito lacunar, muito, extremamente lacunar. Pode passar. Pode passar. Aqui vai ser de novo sobre a formação no meio digital. Dá para fazer. Se o professor tiver as condições, eu acho que a gente tem uma esperança de fazer uma formação boa aí, junto com as universidades, etc. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí, eu enfatizo aqui, né, a necessidade da gente discutir os letramentos. Eu discuto sempre do ponto de vista da Calandres e do Coupe. O livro deles foi traduzido por um professor da Unicamp, e não só sobre eles, mas eles foram os primeiros, né? O grupo, pode passar, vai dar multimodalidade aí embaixo, pode ir. Então, a diversidade, isso nós precisamos de ter muito. Todas nós reclamamos que a parte do inglês fala pouco sobre as diversidades, tá? Pouca, já começar por ser uma língua única, só a língua inglesa. Pode passar. Então, dentro dos letramentos, nós temos de conversar sobre diversidade e multimodalidade, né? E eu ia falar um pouquinho aqui sobre as sequências didáticas. Pode passar. Vai ter explicação aí de multimodalidade. Então, os letramentos envolvem diversidade e multimodalidade, e isso aí é falado muito en passant pela BNCC, e a gente precisa de fazer um documento mais completo para complementar a BNCC. Pode passar. E aí, os textos multimodais, pode passar, era só mesmo para reforçar. Os textos multimodais, hoje o Dous falou em multimodalidade também, lá nas sequências didáticas. Pode passar. Então, a ideia, né, de ter vários modos semióticos, né, nos textos multimodais, e eles incentivam múltiplas interpretações. A última coisa que eu vou falar, tá? É a última coisa que eu vou parar por aqui. É o seguinte, a BNCC, né, a parte sobre inglês, né, fala sobre multimodalidade, mas acontece o seguinte, não incentiva, né, que todos os modos sejam utilizados na prática pedagógica, né? Eu fiquei muito feliz hoje de ouvir o Dous sobre sequência didática, ele falando sobre a multimodalidade, né? Não tem jeito, o livro didático está no modo verbal. Os meninos só escrevem, tá? Raramente eles ouvem. Por quê? Porque o professor não tem um equipamento para que os alunos possam ouvir. Então, a aula de inglês, gente, é só escrever, tá? É ler um texto sem quase explicação nenhuma, do zero, o menino tem que ler e já responder questões, tá? E muitas vezes essas questões são de múltipla escolha, o que não é bom, né? Por quê? Porque nós não temos uma resposta totalmente certa, né? Mas tem também respostas abertas. Há muito pouco nos livros didáticos, né, baseados, fundamentados no PNLD, né, aprovados pelo PNLD, em que isso acontece.
As atividades são todas verbais, há pouca oportunidade do aluno criar um som. Ah, quem falou de canção? O Dols. Muito bacana o que ele falou sobre canção. Dá para nós, dá para o inglês, dá para toda língua. Os meninos do 6º ano, eu gostei demais da fala do Dols, né? Então, os alunos do 6º ano tinham de falar, tinham de cantar, tinham de dançar, tinham de fazer rimas, tinham de criar raps. Por quê? Porque aí eles iam começar a entender a língua pelo oral. Você tem que sentir a segmentação pelo oral, para depois ir para a escrita, tá? E não é isso que acontece. Então, a minha posição seria 6º ano, só oralidade, tá bom? Mas com formação de professor e com equipamento. Então, gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada, Helenice. Então, passo a palavra para a próxima colega, que é a Sandra. Obrigada, Renildes. É sempre muito bom te ouvir, tá? Seja bem-vinda, então, professora Sandra, mais uma vez para a sua exposição. Fique à vontade, querida. Deixa eu partilhar meu slide. Mas então, boa tarde a todos, boa tarde, professora Helenice, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma grande honra, né, nesse momento de tanta riqueza, já começou com tantas reflexões pela professora Renildes, e agora eu venho trazer, dentro de um nicho mais específico, né, algumas coisas que pipocam com relação a essa questão do material didático, que fala também da BNCC, que fala também do PNLD, e que não tem nada tão construído como é já construído dentro das propostas de ensino, tanto de português como segunda língua, quanto de línguas estrangeiras e o próprio português, né? Então, cumprimento a todos, né, que estão aqui nos assistindo e principalmente os professores que estão nesse momento partilhando esse conhecimento, né? Vai ser uma tarde de grande aprendizado. Então, o professor Clécio, a professora Renildes, o professor Chuan e a professora Helenice que nos conduz, né? Eu vou falar um pouco sobre essa redescoberta de materiais didáticos, e aí esse redescoberta, porque talvez não seja nem redescoberta, mas a descoberta, porque nós não temos, como nas outras áreas, materiais didáticos ainda prontos para o ensino de português como segunda língua para surdos. O que normalmente é utilizado são materiais que já são feitos para o ensino de segunda língua, né? Então, nós vamos estar refletindo um pouquinho sobre esse momento. E aí eu aproveito para pedir para a professora Helenice para marcar meu tempo, sim, também. Eu vou colocar o cronômetro aqui, mas eu posso me distrair, tá bem? E eu vou falar também desses materiais didáticos bilíngues, multimodais, interculturais no ensino de português como segunda língua para surdos, que envolve um pouco da temática que a professora acabou de nos falar, né? E nós começamos a refletir que materiais didáticos são esses que vão ser utilizados no ensino de português como segunda língua. Então, a gente começa a pensar como é que o professor faz hoje, sem ter um livro que você vai lá e fala assim, é esse o livro que você vai adotar. E o que o professor faz? Então, a gente sabe que alguns usam o mesmo material do ensino de português como primeira língua, até porque na escola pública, o material que chega, por exemplo, a maior parte dos estudantes estão na inclusão. Né? Então, o aluno está no primeiro ano do ensino médio. Qual é o material didático que chega para o ensino de português para ele? É o material de português como primeira língua, já começa por aí. Né? E aí, alguns professores acabam utilizando, ou eles vão fazendo seleções de texto, simplificando, reduzindo conteúdos, pulando páginas, e aí vira uma coisa que não é assim, não existe um padrão para esse ensino. Tem alguns professores que fazem uso do material didático de ensino de português como segunda língua para estrangeiros, né? Pega um livro do Interagindo em Português, Fala Brasil, Língua e Cultura Brasileira para Estrangeiros, entre outros. E a gente sabe que tem muitas questões específicas que são importantes, que estão nesse livro, e eles servem de referência para nós no ensino de português como segunda língua para surdos. Mas essa questão da oralidade, por exemplo, que a professora Renildes ressaltou com tanta importância, né, que existe essa importância para o aprendiz de língua estrangeira,
Para o surdo, a gente vai ter de ter um ensino mais instrumental, então ele vai ser voltado para a escrita. E aí ele vai ter de ler muito mais. Claro que a professora falou da importância, oralidade e leitura, né? A gente tem até discutido muito isso dentro da universidade. Não adianta entrar para escrever português se ele ainda não teve a leitura. Nós estamos tendo limitações dos alunos que chegam que não estão conseguindo ler. Então, isso é muito grave, nós precisamos corrigir isso. E esses materiais, eles são muito importantes, mas eles ainda têm muita ênfase na questão da oralidade, que para o surdo vai ter de ser transferida, né? Eu vou trabalhar uma música, tá, tudo bem, mas como que eu vou transferir aquilo para a escrita? Nós fizemos essa semana um trabalho com um texto da Helen Keller, que falava sobre 3 dias que ela poderia ter na vida para ela ver, sabe? E aí, assim, digamos que tivesse 3 dias para ver o que eu gostaria de ver nesses 3 dias. Ela escreve um lindo texto falando das coisas que ela gostaria de ver. E eu trouxe para os meus alunos para refletirem sobre se eles tivessem 3 dias para ouvir, o que eles gostariam de ouvir, né? E foi muito interessante, que obviamente que com todo respeito a cada individualidade, né? As pessoas são diferentes, mas a gente pode se colocar no lugar do outro, né? O que seria? Às vezes a gente pensa que ouvir é bom, mas quem mora do lado de um lugar barulhento, se fosse surdo, dormiria melhor, né? Então, assim, a gente sabe que a diversidade é uma coisa importante na vida da gente e que isso vai fazer diferença. Então, não é ouvir que faz uma pessoa melhor, é porque o mundo está cheio de sons em volta da gente, né? E, enfim, o mundo do surdo vai ter uma perspectiva diferente aí. E daí, nessa visão dos surdos, eu achei assim, incrível, porque eu fiquei pensando, nossa, que coisa interessante, como é que eles vão imaginar? Porque eu me lembro de um filme que eu assisti uma vez que ele dizia a bandeira, esse barulho, esse movimento que a bandeira faz quando o vento bate, faz barulho? Né? Então, tem um filme, A Música do Silêncio, que faz essa pergunta. E eu achei curioso que os alunos foram apontando aí que a gente vai ter de pensar nessa interculturalidade do material didático. Né? Eu vou chegar lá para o aluno e falar do passarinho que canta, mas ele, de repente, na hora que ele registra, eu queria ouvir o passarinho cantar. Eu queria ouvir, e eu achei uma coisa muito curiosa, ele queria ouvir as ondas do mar, mas ele tinha a sensação de que as ondas do mar dão um estrondo maior do que o que a gente vê e que a gente ouve. Eu achei muito curioso, porque é a perspectiva do outro, e a gente tem de trazer isso para o material didático, né? Então, o material didático de português como segunda língua para estrangeiros vai ser interessante, mas ele precisa ser ajustado às especificidades dos surdos, né? Nós temos também alguns professores que trabalham com download de atividades da internet. Não tem material, então entra na internet, que hoje está mais fácil, né? Antes não tinha nem isso, era só uma época em que se copiava no quadro e mandava o aluno copiar de novo, os surdos ficavam com a letra maravilhosa e material didático mesmo, nada, né? Ensino de português, nada. E claro que a gente não está aqui para falar que o professor não queria fazer isso. Ele não sabia como fazer e o caminho que ele encontrava era sair copiando o texto e o aluno reproduzindo aquilo, né? Então, tem esse grupo de pessoas que acabam fazendo download de atividades e tem também aqueles que já começam a idealizar, elaborar, confeccionar material. Só que idealizar, elaborar, confeccionar material não é um estalo. A gente tem muito trabalho para fazer isso, né? Então, para poder ter materiais didáticos, a gente vai precisar de grupos que se reúnam, que se organizem para que esse material seja construído. Nessas perspectivas de trabalho dos professores, a gente vê as diferentes possibilidades que essas escolhas dos professores, elas vêm de diferentes percepções do ensino, né? Concepções do ensino, o nível de formação do professor também, a formação de atuação desses professores de surdos, como a própria professora Reunides falou, né? Já pensou, sem formação de professores, como é que vai ser? Nós precisamos garantir essa formação, né? E aí a gente pergunta, então, quais os materiais didáticos são adequados para o ensino de português como segunda língua para surdos? Que características devem ter esses materiais e onde nós vamos encontrá-los? Então, são questionamentos que nós começamos a fazer. E daí, quais as implicações desse material didático no letramento crítico,
o currículo, qual o papel do currículo nesse material didático, qual o papel da interculturalidade nesse material didático, da multimodalidade. Então, assim, nós estamos falando da mesma coisa, são áreas diferentes, né? Mas os temas são os mesmos. E isso tudo voltado para o português como segunda língua para surdos, como é que vai ficar? E qual o papel do professor nessa seleção, criação, elaboração e aplicação de materiais didáticos no ensino de português como segunda língua para surdos? Então, da experiência que eu tenho, a gente sempre falava para os professores, olha, vamos criar grupos de pesquisa e trabalho, de elaboração de materiais em forma de kits, porque eu faço um kit, depois eu empresto para o meu colega, o colega fez um kit, empresta para mim, porque a gente sabe que dá muito trabalho e, de repente, você tem a maior oportunidade para que todos tenham a possibilidade de partilhar aquele material. Mas a gente precisa avançar, porque não é só o professor a vida inteira fazendo isso. Nós temos, como a professora disse, o Plano Nacional do Livro Didático. Então, nós temos de investir nisso para que nós tenhamos esse material específico para esse público. E aí, pensando nisso, dentro da área de pesquisa, num grupo que eu trabalho, que eu atuo já dentro da universidade, antes mesmo a gente já estava com essa proposta, nós debruçamos primeiro para elaborar o currículo, porque não adiantava elaborar o material didático sem ter um currículo. As outras áreas têm a BNCC, que resolvem de alguma forma, como a professora falou, tem alguns reveses, mas tem caminhos, né? E da nossa parte do ensino de português como segunda língua, que ficava um vácuo, que a maioria dos professores que atuam no português como segunda língua para surdos são formados em português como primeira língua, sabem ensinar português como primeira língua e não como segunda. E daí a gente tem o curso da UNB, que vem como introduzir esse momento novo, né, para o ensino de português como segunda língua, dizer que há especificidades, que não é da mesma forma, mas aí como? Quando chega na área dos surdos, como é que a gente vai resolver isso? E daí nós tivemos o grupo de pesquisa que trabalhou sobre, foi um grupo interinstitucional com pesquisadores do Brasil todo, que nós trabalhamos sobre o currículo de português como segunda língua para surdos. Desse currículo, nós tivemos etapas para a elaboração de um trabalho que foi bastante árduo. Nós tivemos coleta de materiais, nós tivemos momento de estudo, nós tivemos seleção e registro dos princípios e diretrizes para a organização desse material, nós tivemos um momento de delimitação da proposta, momentos de reuniões semanais que nós tínhamos em plena pandemia, então nós fazíamos reuniões virtuais, fomos aprendendo a lidar com a tecnologia naquele momento, momentos de escrita da proposta, fazendo um checklist daquilo que nós tínhamos colocado e seguindo que regras, né? Aí nós começamos a trabalhar com aquilo que já se tem sobre o ensino de segunda língua. Então, fomos lá ao quadro europeu comum de referência. Só que, claro, não era no quadro europeu comum de referência para fazer uma transferência, copiar tal qual e fazer um material didático para surdo, porque não é assim. Então, nós fomos estudar como é que ele foi construído, e a partir dessa construção, nós começamos a pensar como é que seria a proposta para o ensino de português como segunda língua para surdos. Dessas reflexões, nós também nos baseamos na BNCC, eu acabei não trazendo o slide aqui sobre a BNCC, mas também seguimos a BNCC, seguimos o padrão do sistema educacional brasileiro, que tem a seriação, né, do primeiro ao nono ano, depois você tem a educação infantil também, né, o primeiro ano no ano, depois tem o ensino médio, e com base nessa organização do sistema, nós fomos construindo uma proposta. E nessa proposta, criamos um quadro de referência do ensino de português como segunda língua para surdos. Então, não é mais o quadro europeu comum de referência, mas foi com base nele que nós ajustamos e adequamos as necessidades da educação de surdos, do ensino de português como segunda língua para surdos, e criamos o que nós chamamos de CREPS, que foi esse quadro de referência para o ensino de português como segunda língua para surdos. Nesse quadro, nós criamos as proficiências também, os níveis de proficiência, de que forma? Então, o estudante da educação infantil, ele tem a educação infantil ela começa do 0 ano, né? Então teria alfa 1, alfa 2, alfa 3, nós chamamos de alfa porque seria antes do início da alfabetização, um período de um aprendiz explorador, e nesse momento nós teríamos, nesse nível alfa, o alfa 1 não seria de ensino de português, mas de aquisição da língua de sinais, que é o primeiro momento, é um bebezinho aprendendo, adquirindo a língua de sinais, para depois ele começar a ter o contato com o português, né? Então, nós teríamos esse nível de aprendiz explorador, depois o nível de aprendiz iniciante, nível de aprendiz básico, o nível de aprendiz independente e o nível de aprendiz proficiente. Vejam que cada um desses níveis nós temos as mesmas etapas que nós temos da seriação do sistema educacional brasileiro.
Então, na educação, nos anos iniciais, o aluno tem do 1º ao 5º ano, então nós teríamos 5 níveis. Nos anos finais, nós teríamos do 6º ao 9º ano, desculpa, nas séries iniciais, 1º ao 5º ano, das séries finais, do 6º ao 9º ano. Depois, no ensino médio, 1º, 2º, 3º ano, e no ensino superior, a possibilidade de também ter as disciplinas semestralmente, né? No caso, nós criamos 5 níveis para a organização desse material. Daí nós tivemos esse material, que está disponível gratuitamente na página do Ministério da Educação, foi publicado gratuitamente, os professores participaram voluntariamente também da pesquisa, foram 6 volumes, 5 relacionados às séries, e o primeiro, que é o introdutório, que fala das bases teóricas que nós utilizamos para a proposta. A partir disso, nós tínhamos também a criação desse CREPS, que eu acabei de falar, ele tinha quadros específicos para cada uma das séries, né? Então, aqui estão todos esses quadros, foram 5 quadros, e esse material foi dividido em prática de linguagem e prática de linguagem envolvendo leitura visual e a prática de linguagem envolvendo a escrita, né? Dessas duas práticas, nós tínhamos em todo um material, uma prática de leitura levava a uma prática de produção escrita em diferentes gêneros textuais, como a gente já sabe, envolvendo também a multimodalidade, a interculturalidade, entre outras questões. E as cores dos volumes relacionadas em cada um desses tipos, né? Aqui são, rapidamente, só para todos conhecerem, só para saber que tinham, né, 26 professores que foram participando dessa pesquisa de 15 instituições, foram professores de 15 instituições, foi um trabalho coletivo e parceiro que nós fizemos mais de 4 meses aí reunidos quase que toda semana para poder organizar essa proposta. Aí agora nós vamos ver, temos condição com essa proposta de criar um material didático com uma nova proposta, com boas práticas que surgem para essa produção de material didático, então nós estamos caminhando para avançar dessa etapa que nós estamos, né? Temos já um currículo. Então, da mesma forma que o nosso grupo criou um currículo, uma proposta curricular, que está em construção ainda, a gente diz que está em construção porque a gente fez uma proposta e toda proposta ela precisa ser revista, vista, aplicada, né? Então, nós estamos nessa fase, mas já temos um referencial. Antes nós não tínhamos um referencial. E, da mesma forma, houve um grupo de professores, pesquisadores também, de várias universidades do Brasil, que também criou a proposta do currículo de Libras. Então, nós temos uma proposta de educação bilíngue. Então, como é que nós vamos construir essa proposta de educação bilíngue? Quando a gente analisa os materiais didáticos que são voltados para o ensino de língua adicional e dos que têm português como segunda língua, quando nós analisamos o letramento crítico e bilíngue, esses olhares que estão nas abordagens, métodos e técnicas, pensando lá o que Krashen propôs, como é que nós vamos construir esse material didático? Então, nós pensamos em tudo isso, teoricamente, com o objetivo de voltar à prática social, né? Pensando aqui na questão da interculturalidade, buscando o ensino de português como segunda língua numa perspectiva intercultural, o ensino de aprendizagem multimodal, o ensino de sequências didáticas. Então, a gente está nesse processo de evolução dessa proposta. E aí, trazendo a proposta do professor Dawes e os colegas, nós fizemos também uma proposta dentro do ensino de português como segunda língua para surdos, que é uma proposta, deixa eu ver se eu consigo, tela cheia? Uhum. E aí, nessa proposta, nessas etapas que o professor Dawes apresenta, como etapas de construção, desses grupos, né, desses módulos que são apresentados na proposta, nós temos como etapas... Minutos, professora. Obrigada. Nós temos como etapas essa construção de passos. Então, é como se fosse uma escada que nós fôssemos construindo com esse aluno, no português como segunda língua. Então, eu escolho primeiro um texto curto, multimodal, motivador, para iniciar uma proposta. Daí, a gente vem com um material didático que vai trabalhar a proposta é trabalhar com a leitura visual, que segue a nossa proposta do currículo. Vem um pensamento lexical, porque aí o aluno encontra a palavra. Hoje mesmo eu trabalhava com os alunos eles estavam estudando objeto direto e indireto. Mas, para entender objeto direto e indireto, eles tinham de entender que existe no português uma palavra direita e direito, que direita é lateralidade, direita é uma pessoa que se diz correta, direito é uma pessoa correta, você tem direito à lateralidade e você tem a área do direito, que você estuda direito para ser um advogado. Então, além disso, você tem uma palavra que chama
direto, que não tem um i, que tem direito. E o que o surdo aprendeu foi a palavra visual direta. E ele pensa, direto e direito é a mesma coisa? Então, você tem de trabalhar todo esse pensamento lexical, leva a uma expansão lexical, no passo 3, que vai à compreensão do texto, porque no passo 4, para a compreensão do texto, o aluno já vai começar a entender qual é o significado que vai ter daquela palavra que ele aprendeu, que ele expandiu o significado ali dentro daquele contexto, né? E vai identificar blocos de sentido dentro do texto, para não ter informações fragmentadas, vai pensar estruturas gramaticais, vai trabalhar com a expansão gramatical que sai daquele texto para outros contextos semelhantes. Depois ele entra para análise contrastiva, porque aí ele tem que voltar para a língua dele, para saber a diferença entre a língua dele e o português, né? Então, a gente trabalha também com a questão contrastiva, faz um diálogo intercultural, interlinguístico com os alunos, vão entrar na compreensão idiomática e metafórica da língua, porque aí tem muita questão agora, a gente tem várias metáforas que acontecem no dia a dia e as pessoas, os surdos começam a, mas o que significa isso? O que quer dizer isso, né? Eu me lembro que uma vez um surdo me perguntou, só para exemplificar, o que significa macarrão sem queijo é namoro sem beijo? E aí você imagina que você tem, com 2 frases, um contexto enorme de explicações que você vai dar para ele, interculturais, etc., e ainda pessoais, porque tem gente que não acha que macarrão combina com queijo, tem gente que acha, mas tem gente que não acha, então você ainda tem que dizer, olha, tem gente que vai, para algumas pessoas isso vai funcionar, para algumas não, né? É como dizer que banana no dicionário que a gente tem, está escrito que é um fruto gostoso da bananeira. A minha mãe não gosta de banana, e aí? Onde ficou o fruto gostoso da bananeira? Então, a gente tem uma série de questões linguísticas que a gente precisa trazer também, e culturais, que a gente precisa trazer para a sala de aula, né? E são relações sociais também, a interação com o texto em Libras, a gente precisa ter isso, sem fazer do texto um português sinalizado. Os exercícios para aplicação na prática, da estrutura do léxico, né, para entender as 2 línguas, entender principalmente o português, já que o foco é o ensino de português, mas dentro de uma perspectiva de educação bilíngue. Diferentes formas de dizer uma sentença, reconhecimento estrutural do gênero textual, produção escrita com gênero textual que foi feito e a reescrita, né? Então, a gente sabe que a escrita sozinha não resolve, então ainda tem de ter o processo de reescrita, né? Eu não consigo... Aqui seria, por exemplo, a sequência, porque aí terminou aquela sequência, eu tenho uma nova etapa, eu tenho um novo texto a ser introduzido, uma nova sequência a ser dada, um novo texto e assim por diante em cada módulo, seguindo basicamente a ideia inicial do professor Dawes, mas que nós, dentro dessa proposta, adequamos à questão dos surdos. Nessa proposta, então, nós sabemos que os materiais didáticos, a gente não pode pensar só no livro didático enquanto ele não tem pronto, mas quais as estratégias que nós vamos utilizar, os recursos que nós temos didáticos para apresentar esse material. Então, nós vamos ter propostas mais tradicionais, propostas mais modernas, propostas mais híbridas, que trazem tanto a questão tecnológica quanto questões bastante tradicionais. E a gente tem que tomar cuidado para também não ser só usar a tecnologia para repetir um modelo tradicional. Então, se eu vou fazer algo híbrido, aquilo tem de ser algo para frente, né? Eu vou trabalhar com gamificação dentro do ensino de português como segunda língua, eu vou trabalhar com vídeos em Libras, eu vou trabalhar com QR Codes, eu vou trabalhar com possibilidades interativas da Libras e do português, né? É um trabalho que é extremamente interessante e coletivo, ele precisa ser reorganizado, né? Então, nessa redescoberta, nós precisamos de materiais bilíngues, visuais, livros didáticos visuais bilíngues, usando referenciais que vão ser específicos para os surdos. Aqui a gente não vai ter tempo de mostrar algum material, a gente teria, por exemplo, hoje, no âmbito da literatura, o trabalho da professora Sutton Spence, que fez sobre literatura bilíngue em Libras, em que ela traz vídeos do YouTube, vídeos que os surdos já construíram de literatura e traz para o ensino da literatura também dentro da escola, e que é algo importante para o ensino de segunda língua. A editora Ararazul tem um site em que ela faz demonstração de textos que ela apresenta, deixa eu ver se aqui ele vai aparecer para mim de forma fácil para todos verem. Aqui, por exemplo, aqui teria de entrar com login, não vou perder o tempo com ele aqui não, mas o que acontece? Você entra e aparece o texto de um lado em português e do outro lado em Libras. Tem essa parte aqui, que eu acho que essa eu consigo abrir. Isso, deixa eu ver só se eu consigo mudar de tela.
Não, eu não consegui mudar de tela. Deixa eu ver. Ah, consegui. Aí, nessa parte aqui, é uma demonstração que eles têm do material dentro dessa editora Ararazu, que é organizada já numa perspectiva bilíngue de português Libras. Eles fizeram algumas traduções de materiais da literatura clássica. Então, aqui eles têm, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, eles têm outros, eu acho que agora eu mudei, fui clicar aqui, eu não sei se eu vou saber voltar, mas enfim, esse é só para dar um exemplo, então tem como vocês pesquisarem, quem tiver interessado, porque o meu tempo já deu, eu só estou finalizando aqui, para dizer também que a gente, dentro das questões a considerar na elaboração do material didático, a gente tem o perfil do elaborador, então como vai ser esse professor que vai ser formado para elaborar, quem vai elaborar, e aí esse material didático não adianta ser só um material adaptado, mas precisa ser um material adequado. E hoje, o que a gente tem em termos de políticas envolvendo os materiais didáticos? A professora Renildes falou muito da questão do Plano Nacional do Livro Didático, nós tivemos em 2007, na gestão anterior, um trabalho que foi feito com a editora Pitanguá, em que eles fizeram adaptações de livros didáticos para crianças ouvintes, com traduções. Então, a criança tem os livros didáticos que foram para os ouvintes, tinham um CD para os surdos, e aí ele clicava na janelinha e aparecia aquela tradução daquele traço em Libras. Tinha também um de matemática, que eu não coloquei aqui. Em 2021, foi informado, isso aqui é uma página do Ministério da Educação, que eu tirei ontem, ela fala de um programa que vai disponibilizar livros didáticos em formatos acessíveis aos estudantes e professores surdos, respeitando a especificidade linguística pelo público. Então, está para sair, então já existe uma minuta do edital, já existem editoras interessadas, existe uma equipe de pesquisadores e consultores da área da língua de sinais, inclusive surdos, como a professora Marisa Lima, da Universidade Federal de Uberlândia, a professora Karen Strobel, da Universidade Federal de Santa Catarina, o professora Andréia, que é daqui do DF, que trabalha com alfabetização, esteve no Ministério da Educação um período para poder ajudar a organização desses materiais, da política voltada à educação bilíngue de surdos, e a professora Crisiane, que também esteve no Ministério da Educação com essa proposta. Então, já fizeram lives, já tem divulgação dizendo que esse material está sendo construído com base naquele referencial curricular que eu apresentei antes. A gente sabe que o governo precisa investir e nós precisamos investir, né? Falta muita coisa ainda, muito trabalho a gente tem, mas eu acho que a gente já avançou um pouco, que tem condição de caminhar mais. Muito obrigada. Tentei ser rápida para poder conseguir, passei 4 minutinhos, mas, enfim, muito obrigada. Espero que tenha deixado alguma reflexão. A nossa pressa é para dar conta de ouvir tanta coisa boa. Exatamente. Ai, que desafio, gente. Obrigada, professora, excelentes considerações, e eu fiquei aqui pensando o quanto a gente tem ainda que caminhar, né, professora? Mas a gente volta a discutir ao final, porque eu estou preocupada com o professor Clécio. Vamos passar logo a palavra, então, ao nosso próximo palestrante, professor Choan. Professor, é com você, fique à vontade, bem-vindo mais uma vez. Olá, boa tarde, muito obrigado, Lenice, pela mediação, pelo convite, agradeço muito a Cleber. É um prazer realmente estar aqui compartilhando este momento com as professoras Renildes, a professora Sandra e com o professor Clécio. Também gostei muito das primeiras apresentações, tenho certeza que vou adorar a do Clécio também, então eu vou com a minha. Vou compartilhar a tela. E eu te agradeço, Lenice, que você, quando faltar 5 minutos, você me avisa de viva voz, tá? Porque eu não, acho que quando eu compartilho eu não consigo enxergar mais nada. Só vejo a minha tela. Aqui. Muito bem. Eu, enfim, quando recebi o convite, né, para falar sobre o livro didático, pensei que dos motivos era a minha experiência, e vou falar um pouco disso, vou falar basicamente disso, né, da minha experiência como elaborador de material didático, né, de um livro didático de espanhol, de uma coleção para o ensino médio, que foi aprovada pelo PNLD de 2018, né, em colaboração com o meu colega da Universidade Federal Fluminense, Paulo Pinheiro Correa, e de uma pequena equipe, né, formada por Cecília Alonso, Lilian Reis dos Santos, Maria Fernanda Garbero e Amanda Dipp.
E o título assim meio misterioso que eu escolhi para a minha fala é este: o livro didático para além de si mesmo, que com esse título eu penso que recolhe um pouco o que seria a ideia, né, da nossa coleção didática, e eu vou tentar explicar isso agora. A gente fez a coleção especificamente para o PNLD, né, considerando que o Programa Nacional do Livro Didático é uma política pública, né, é uma política pública educativa, uma política muito importante, que recebe enfim, um orçamento potente, né, uma das políticas públicas talvez mais custosas para o Estado, né, um investimento do Estado forte, no plano federal, né, orientado para a educação, é possivelmente o maior programa de distribuição gratuita, né, de livros do mundo, né, acho que nenhum outro Estado distribui tanto livro comprado de forma gratuita, né, comprado pelo Estado, e constitui também, claro, uma política editorial, porque é um apoio importante para o mercado editorial, né, essa compra massiva de livros por parte do Estado, né. E o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, na realidade tem essa característica de ser um programa de distribuição, né, de material didático que oferece aos alunos de escola pública possibilidade de terem esse material, né, esses livros, de ficarem com elas, né, para elas e as suas famílias, né. Mas é também segundo os próprios editais, né, do PNLD, é também uma política, né, que tenta, por meio dessa distribuição de livros e de elaboração de livros, né, guiados de uma forma muito rigorosa, né, até às vezes demais, por um edital, está orientado também à formação de professores, né, isto é, oferecer aos professores, às professoras, modelos, né, de ensino para ensino de língua, e que isso, de alguma maneira, coloque eles em contato também com outras formas, né, talvez com as quais não tiveram contato antes, de ensinar língua, né. É óbvio que, enfim, essa parte formadora, né, para os professores do livro didático deve ser feita, isso consta também nos editais, claro, a partir de um diálogo com eles, né, com as suas circunstâncias, e sem qualquer tipo de paternalismo, né. Mas, do meu ponto de vista, o livro didático como elemento, né, central, ou não, né, no ensino, eh, enfim, constitui uma intervenção neste caso externa, né, porque são livros elaborados por outros autores e, enfim, distribuídos pelo Estado, dentro da sala de aula, né. E eu acho que um dos objetivos, eu penso, de uma educação libertadora para os estudantes e autônoma, né, também para os professores e as professoras, né, no nome da sua autonomia, é a possibilidade de construção coletiva do próprio material didático, né. Nesse sentido, quando a gente começou a pensar nessa coleção, né, para o ensino médio, pensamos essa coleção basicamente como uma intervenção, né, como uma intervenção, uma intervenção no sistema educativo, né, a partir da nossa condição de professores de espanhol, né, tanto Paulo e eu, professores de espanhol na universidade. E um dos nossos objetivos, precisamente, a gente pensou os livros, né, de maneira que eles fossem usados eh, para ser imprescindíveis. Não? É algo um tanto contraditório, mas eu vou tentar explicar isso, né. Do nosso ponto de vista, a nossa coleção parte de uma contradição, né, e assume essa contradição. O fato de que, se o livro for bem utilizado, ele mesmo deixa de ter sentido, né. Em, eu dizia como piada, né, que o nosso livro era um pouco como aquelas mensagens dos filmes de espiões, era uma piada, né, um pouco sensata do ponto de vista editorial, e hoje mostra, enfim, depois dos acontecimentos, né, uma das características, enfim, do momento
terrível que a gente vive em termos políticos e, portanto, também em termos educativos, né? É que não há muito espaço já mais para piadas, né? Na realidade, o livro foi destruído mesmo por agentes externos, né? Foi uma coleção de espanhol aprovada no PNLD de 2018 e que teve uma vida muito curta, né? Porque o espanhol saiu, enfim, saiu da grade curricular, né? Depois do golpe de 2016 e saiu do PNLD, né? Então o nosso livro foi distribuído durante um ano, basicamente, e um pouquinho do seguinte, né? Durante um ano e meio, basicamente, né? Quase, hoje fica quase como uma relíquia, né? Então eu vou explicar, vou falar da coleção e do que a gente pretendia com ela, um pouco dessa perspectiva, que é já histórica, né? Quase como relíquia. A gente, enfim, vou falar desses aspectos. Entendia que ensinar língua, neste caso espanhol, supunha ultrapassar, claro, uma visão centrada apenas na ideia de aprendizagem de língua, né? E que tomasse a noção de aquisição, né? A ideia de que, mesmo num ensino regrado, né? Como é o ensino que se dá nas escolas, a língua pode ser adquirida de uma forma mais ou menos espontânea por meio da interação com pares, né? E que, portanto, entendemos que esse processo tem que ser um processo de aprendizagem colaborativa, né? Coletiva e em colaboração, né? E por isso organizamos o livro a partir de projetos, né? Projetos de aprendizagem e de pesquisa em torno de temas, de grandes temas, né? E aí entra também a questão da leitura crítica, né? E da formação cidadã. Enfim, vou explicar isso melhor agora, mas a nossa ideia é que o livro não concluísse com projetos de pesquisa ou de aprendizagem, que cada unidade não fosse concluindo com projetos, mas que o projeto em si fosse unidade, né? Que a unidade fosse um projeto. Também achávamos que era fundamental, né, ir para além dessa divisão estanque em 4 destrezas. Isso tem a ver propriamente com a aprendizagem colaborativa, né? Enfim, explorando a interação sociopragmática, né? A ideia de que os estudantes, as estudantes, fazendo coisas, né, em relação ao espanhol, produzindo alguma coisa, tivessem uma interação que obrigasse eles a ler, a escrever, a falar e a ouvir, né? Obviamente, com um foco muito importante no letramento crítico, né? Na leitura crítica de diversos textos, não apenas verbais, mas também visuais, né? E textos verbovisuais. A gente começava cada unidade com uma atividade de leitura de imagem mesmo, né? De leitura de foto. Organizamos também a partir de gêneros discursivos, mas os gêneros não são o foco, digamos, não é o que organiza, né, a coleção. O que organiza são os temas, e os gêneros estão associados aos temas para a produção de algum produto final, né, coletivo. E, obviamente, partíamos da necessidade, né, de considerar a heterogeneidade da língua, e sobretudo uma língua como o espanhol, muito estendida, né, pelo mundo e com muita diversidade, né, e essa diversidade tinha que estar presente, e está, né, tanto nos textos que oferecemos, escritos e orais, como nas próprias opções de interação dos estudantes, né, com esses textos. E também como tema, né, também tematizada em algumas unidades. E onde o estudo da gramática não está ausente, mas de nenhuma maneira é o elemento que articula, né, a coleção. Tentamos levar reflexão em torno à gramática implícita, né, nos textos que são trabalhados, mostrando mesmo essa heterogeneidade e renunciando completamente a fazer qualquer tipo de redução ou síntese gramatical normativa, né? A gente não fez isso em nenhuma unidade e nem em nenhuma seção da coleção, né? Isso, enfim, pode causar um certo estranhamento, sem dúvida causa, né? Mas achamos que é operativo, né? Quando a gente trabalha a reflexão gramatical, linguística, a partir de textos e na sua heterogeneidade, né? Enfim, vou explicando um pouco cada uma destas coisas, né?
em relação a esse par, aquisição, aprendizagem, a gente, enfim, defendia nessa coleção que os mesmos princípios, né, que fundamentam o desenvolvimento da primeira língua, entre aspas, né, de uma primeira língua, deveriam nortear também o desenvolvimento de uma outra língua, né, neste caso do espanhol. Na constituição de um indivíduo que vai desenvolvendo novas maneiras de dar sentido e de se expressar de forma significativa, né, por meio sempre da interação com companheiros, com pares, né, com quem se compartilha visões de mundo e alguns traços de inserção histórica e social, né? De maneira que, enfim, a gente estruturou a coleção pensando que estávamos dando os meios, ou tentando possibilitar, né, criando estratégias para o desenvolvimento da aquisição, né, do espanhol. Para isto, jogávamos, claro, com uma vantagem que a gente, com uma vantagem, enfim, que a gente tentou aproveitar, né? Que é a da proximidade, né? A proximidade linguística entre espanhol e português, né? A possibilidade que existe, enfim, para estudantes de ensino médio, de se aproximarem, de dialogarem com uma língua que é diferente, né? Que é estranha, mas que é familiar, né? Com a qual há muitas entradas possíveis, né? E essas entradas são diretas, né? Enfim, então, dentro dessa peculiar distância, proximidade, né, entre espanhol e português, a gente tentou jogar, né, de uma maneira que fosse proveitosa, né, para o desenvolvimento, para a aquisição da língua espanhola, apostando, né, no diálogo com a língua logo já de início. Né. A organização a partir de projetos, né, de trabalho, como dizia, é a parte que, enfim, que manifesta uma contradição, né, com a própria essência do livro didático, né, com o que é um livro didático. Né? A princípio, os projetos de trabalho dispensariam o livro didático. Né? Em primeiro lugar, porque os temas, né, que escolhidos, aquilo que se decide trabalhar, né, é produto de uma negociação e de um consenso entre o professor, a professora e seus estudantes, né? Se parte sempre de um tema que é um problema, né? E que favorece a análise, a interpretação, a crítica, né? O contraste de pontos de vista, né? Um tema de interesse compartilhado, né? Nesse tipo de modelo, né, de ensino por meio de projetos de trabalho, predomina sempre essa atitude de cooperação, né, em que o professor ou a professora é também um aprendiz, porque não é especialista nos temas que são propostos. Né. Há um percorrido que procura estabelecer conexões, né, que questiona a ideia de uma versão única da realidade. Cada percorrido é de alguma maneira singular, né? Tanto o percorrido que faz cada turma, né? com aquele projeto, como é singular também o percorrido que faz cada estudante. Né? Enfim, o docente, de alguma maneira, sai, né, do seu lugar de saber apenas, neste caso há um lugar de saber pela língua, né? É ele quem domina a língua, claro, neste caso o espanhol, mas não necessariamente os temas que estão sendo estudados, né? Os problemas que estão sendo abordados. Né? Então, exige uma posição de escuta, né? Por parte também do professor e da professora. E depois parte da ideia de que, efetivamente, há diferentes formas de aprender, né? E quando a gente faz alguma coisa em conjunto com outras pessoas, cada uma pode aprender uma coisa diferente, né? Esse compartilhamento do saber, ou essa gradação da aprendizagem, não é possível num modelo de ensino baseado em projetos de trabalho, né? Na realidade, cada um vai aprender, possivelmente, coisas diferentes, né? Dependendo de como se faça a distribuição do trabalho, e em graus também diferentes, né? De acordo também com seus interesses, etc. Supõe uma aproximação atualizada, né, aos problemas das disciplinas, dos saberes, precisamente porque não é um saber construído que se tenta passar à frente, né, sino que é uma construção coletiva de saberes, né? E, portanto, as questões problemáticas, né, dentro desses saberes estão aí, se colocam já para todo mundo. Essa professora,
Sim. 5 minutos. 5 Ah, minutos, já, Félix. nossa, estou no terceiro. É uma forma Infelizmente. sim, de aprendizagem na qual se leva em consideração que todos os estudantes podem aprender, né? E é uma aprendizagem vinculada ao fazer. E a gente organizou esses projetos dessa maneira. Esses são os temas, né? São temas muito gerais. Por exemplo, a primeira unidade, Juntos, é sobre sobreviver juntos, né? E aí, enfim, a gente sai da questão da família, por exemplo, né? E explora diversas formas de comunidades, né? Diversas formas de viver junto por meio de textos orais escritos. Unidades sobre medios e sobre mídia, a de corpos e sobre corpos, né? E aí exploramos a questão até, enfim, da diversidade dos corpos, exploramos a questão do género, da sexualidade, etc. Enfim, memórias, a relação entre a memória pessoal e a memória coletiva, né? A memória histórica também. Escola é uma reflexão própria sobre a escolarização, onde, enfim, damos a possibilidade de que os alunos se coloquem em relação a isso. E cada projeto consiste na elaboração de alguma coisa, né? Na primeira unidade, por exemplo, do volume 1, uma campanha de convivência na escola por meio de cartazes em espanhol, né? Na 2, uma exposição de fotografia onde eles têm que escrever o PDF, um pequeno texto breve em espanhol. Ou em outros, por exemplo, onde se faz um audiolivro, ou se faz um recital de raps, né? Já no volume 2, com essa unidade de periferias, né? Que estuda precisamente as periferias, não apenas urbanas, mas, enfim, questiona, né? A relação entre centro e periferia nas relações no mundo, ou ecopolémicas, que aborda, enfim, a questão todas as polémicas políticas em torno à questão ecológica. A gente colocou uma unidade sobre línguas que explora, enfim, tematiza especificamente a questão da diversidade linguística dentro do mundo hispânico, não? E coloca, dá a possibilidade aos estudantes de ouvirem, né, pessoas falando espanhol que não são falantes de espanhol como primeira língua, né? Por exemplo. E a última unidade de cada volume está centrada tematiza um aspecto propriamente lingüístico-gramatical, né? A primeira, Descortesias, onde o projeto é fazer uma pequena apresentação teatral, a questão das formas de tratamento. A última unidade do volume 2, onde o projeto é fazer um audiolivro de uma antologia literária, se chama Hablas, né? E explora a diversidade fonética, né? Dentro do mundo hispânico, ouvindo e praticando, né? De fato, conclui com essa leitura coletiva, né? Para elaborar esse audiolivro. E a última, Palavras, que explora a questão do léxico, e aqui a gente introduz uma questão que acho que é importante, que é de letramento crítico dos próprios instrumentos gramaticais, né? De leitura dos dicionários, né? Enfim, de como eles também têm determinados viés ideológicos que é necessário aprender a reconhecer, né? E como o projeto não pode ser uma coisa isolada da turma, né? A gente propunha até que os projetos de cada unidade, de cada volume, pudessem ser apresentados, né, em conjunto, numa espécie de macroprojeto, isto é, que os estudantes do primeiro período com os do segundo, com os do terceiro, no primeiro bimestre pudessem apresentar, integrar os seus projetos num macroprojeto que fosse um projeto de escola, né? Enfim, esa era a idea. Por exemplo, na unidade 1 sería de recepción aos novos estudantes, e aí integraría esa campaña pela convivencia con a questão da memoria e a questão da diversidade lingüística, né? O 2, por exemplo, a exposición de fotos con un farao literario e con a elaboración, mesmo a fabricación de libros cartoneiros, né? Entón, enfim, a da leitura crítica a gente explorou moito. Este é un exemplo que eu gosto moito porque é da leitura de Misia, né? A gente explora desde a questão desde explicar o que é a agenda setting, né? O que significa que determinados temas, de repente, né? Son temas de interese público, né? E todos os medios abordan esses temas, né? E como eles son abordados de maneira diferente, né? E a gente colocou un exemplo aquí da eleição de Syriza en 2015, né? Na Grecia, e como diversos jornais españois vían aquilo de maneira diferente, e iso para algúns era unha desgraza, né? A desgrecia, como dice aí La Razón.
E para outros não, para outros que ser planta era algo positivo. E a gente explorou muito a leitura desses enunciados verbovisuais, né? Para mostrar, enfim, como não apenas, vejam, com jogos de palavras, né? Não apenas a palavra, mas a integração entre palavra e imagem, né? No primeiro aparece aí como um líder populista, o novo presidente, e no segundo é uma foto coletiva, né? Onde se apresenta uma outra perspectiva muito diferente, né? E também, enfim, mostrar como a questão dos gêneros, enfim, permite leituras, né? Identificar o gênero permite leituras muito diferentes do mesmo enunciado, né? Aqui nessa charge, alguém diz que tem fome, né? Um cartaz dizendo tenho fome, e o policial diz que se aquilo é uma faixa, deveria dar, aqui dar-lhe, joga também com a polissemia, né? Da expressão, dar-lhe. Deveria bater nele, né? Mas se um simples cartaz é apenas uma declaração de que tem fome, quem deveria dar alguma coisa é a outra senhora aqui endinheirada, que deveria dar esmola, né? Então, como o mesmo enunciado pode ser interpretado, não? Dentro do molde de gêneros diferentes, provoca reações também diferentes, né? Num caso seria um protesto, no outro caso seria apenas um pedido, né? Ou uma de compaixão. Enfim, aí a gente foi associando, né, gêneros com os temas e com os projetos de trabalho. No cada projeto de trabalho significava explorar um gênero diferente, né? E, enfim, trabalhamos os gêneros sempre levando em consideração, claro, a inserção social dos enunciados, né? O mais importante é como circula socialmente, né? Esse enunciado, e que sentidos podemos construir a partir dessa circulação social, né? Dos enunciados. Neste exemplo, por exemplo, era sobre teatro, e a gente começa pues, apresentando fisicamente um teatro, né? Ou como se dá a teatralidade em diferentes espaços, né? Começa sempre por essa reflexão, né? Para depois ir à questão da estrutura e às questões linguísticas específicas, né? ligadas ao gênero. E por último, já acabo, em relação à educação linguística, como dizia no início, a gente apostava, claro, numa gramática situada, né, pensando que não podíamos separar a variação da língua, né? Normalmente quando se faz essa separação é porque há uma identificação entre a língua e a norma, né? E a variação parece que é algo que vem depois. A gente tem que mostrar, né, e deixar bem claro que a língua é heterogênea, sim, e que se inserir no mundo, neste caso de língua espanhola, é ser capaz de lidar, né, com essa diversidade. E isso tem que ir associado também, e a gente tentou fazer isso em todas as unidades, com uma reflexão sobre os próprios valores sociais da variação linguística, né? Sobre o que significa, não é apenas mostrar a variação, mas mostrar o que significa. E a reflexão metalinguística estava focada em alguns aspectos pontuais, né? Com notas lingüísticas sobre os textos, e basicamente em pensar, né, nos aspectos sociais que se manifestam, como diferentes aspectos sociais se manifestam linguísticamente e como os instrumentos lingüísticos, né, gramáticas, dicionarios, etc., também constroem socialmente a língua. Por isso, essas 3 unidades finais de cada volume. E, enfim, este é um exemplo dessa leitura de instrumentos lingüísticos. A gente colocou, por exemplo, a mesma um verbete, né, um termo que é um termo polêmico do ponto de vista ideológico, né, como é o termo colonização, com definições de 3 dicionários diferentes, né, para refletir sobre como, enfim, para refletir sobre como os próprios instrumentos lingüísticos constroem sentidos, né, em relação a aspectos que são fundamentais para compreendermos o mundo, né. E bom, com isto acabo, queria dizer só que a gente pensaba que o libro poderia se autodestruir porque se apropriado, né? Se esa proposta, né, de ensino de língua estrangeira fosse apropiada pelos profesores, né, profesoras que adoptasen, na realidade o libro viraría uma especie de complemento, né? Porque o proxecto andaría por si mesmo, né? O proxecto levaría, e a exploración do tema levaría a procura de textos, né, orais, escritos, de outro tipo, né, para abordar eses temas, né. E na realidade o que a gente estaba mostrando era máis ben
um modelo, né, do que pode ser feito, do que poderia ser feito. Considerando também que, claro, a gente sabe que o que pode ser feito depende completamente, né, das condições contextuais, né, das condições de trabalho dos professores e professoras, enfim, das condições de trabalho tanto salariais como de instrumentos, né, de meios que eles, com os quais eles contam nas escolas. E era isso que eu tinha para falar. Enfim, muito obrigado. Obrigadíssima, professor. É uma pena essa correria nossa, esse tempo tão limitado, porque a gente tinha tanta coisa para conversar sobre. Além disso, a gente ainda tem um tempo, né, dessa nossa sala aqui que é limitado. Então, peço desculpas, tá? Mas é realmente uma pena. Obrigadíssima. Obrigado. Professor Clécio, já peço desculpas, porque eu já li ali que você vai ter que apresentar e sair correndo. E, com certeza, vou encaminhar as perguntas, se houverem, tá? E aí, gente, desculpa, mas é assim que funciona aqui, enfim, paciência. Professor, a palavra é sua. Então, gente, boa tarde. Também é um prazer participar dessa mesa. Também peço desculpas, porque o calendário, né, essa coisa do virtual, do presencial, então é uma aula muito longa e os alunos, enfim, não consegui cancelar a aula, né, e coincidiu, eu estava rezando para não coincidir, mas coincidiu justamente com o horário da aula. Então eu disse, não, eu fico metade do horário lá e metade eu venho para cá, porque professor gosta de dar aula, né? Então a gente fica assim, né, com aquele coração na mão. Esforço. Obrigada pelo esforço. E aí eu vou, por favor, Helenice, né? Foi um prazer ouvir os colegas e eu queria também que você me avisasse, né? Quando faltar 5 minutos, eu vou falar, né? Então os colegas também já anteciparam um pouco, né? Então vai ser ótimo. Eu vou comentar sobre educação literária nos novos livros didáticos do ensino médio para o PNLD 2021, né? E aí eu estou falando de uma pesquisa que eu estou iniciando com o grupo GPEL, que eu sou coordenador do grupo de pesquisa em educação literária, né? Então, eu pensei em organizar minha fala em 3 pontos. No primeiro momento, falar de educação literária e os livros didáticos, rapidamente passar pelo PNLD de ensino médio, mas os colegas já apontaram, né? O ensino médio é um período muito complexo e nem sempre os livros didáticos do ensino médio receberam a atenção devida das políticas públicas. E no PNLD 2021, a gente tem aí algumas características que mudam, excluem algumas obras, né? Como o João acabou de falar, então saem algumas línguas, entram outras, fabricam-se o que a gente está chamando aí de novos livros didáticos, né? Os novos poderiam estar entre aspas, mas eu vou tentar explicar o porquê eles são novos. Então, eu parto, né, de uma ideia, no campo do ensino de literatura, há vários conceitos circulando, leitura literária, letramento literário, ensino de literatura, mas o nosso grupo, até o momento, tem apostado no conceito de educação literária por alguns motivos, né? Primeiro, porque ele é usado no Brasil por alguns autores, né? E aí eu trago a Ciana Lea Dias, a Socorro Nunes Macedo, é também utilizado em Portugal, então eu trago aqui os professores, né? O Fernando Azevedo e a Ângela Balsa, e também para a gente poder se aproximar do conceito de educação como prática da liberdade, né? Educação da autonomia, do Paulo Freire, que também é um autor que, na importância do ato de ler em algumas obras, acaba apontando caminhos para o trabalho com a leitura e também com a leitura literária, né? Então, a gente se aproxima muito de uma definição da a professora Maria Amélia Dalve, da Federal do Espírito Santo, que a educação literária não ocorre apenas na escola, né? Ela ocorre na escola, na disciplina escolar, com o professor de literatura, mas também com o professor de inglês, com o professor de artes, com o professor de espanhol. Então, é uma ideia de educação literária na escola, mas para além da escola, né? O que acontece em bibliotecas, né? Atualmente, eu trabalho na extensão com bibliotecas comunitárias, então, e biblioteca escolar também na universidade. Nós estamos criando um espaço literário dentro da biblioteca do Centro de Educação aqui da UFPE. Então, essa educação literária
que está na sala, que está no clube, que está na feira, que está na jornada, que está na palestra, que está numa mesa redonda, né? Que está no teatro, numa ópera, no slam, no sarau, numa quadrilha, né? Que eu sou quadrilheiro, então lá também tem muita literatura, muita arte, nos programas de televisão, nas batalhas de repente, né? Assisti agora no Festival de Inverno um espetáculo de poesia oral de um grupo chamado Encanto e Poesia. Foi um dos espetáculos mais ricos literários que eu escutei, né? A poesia cantada, belíssima. Então, a educação literária, ela extrapola a escola, né? Ela está no cinema, ela está na televisão, ela está numa série de lugares, né? Então, nesse sentido, a escola é um lugar onde essas práticas culturais podem acontecer, né? Então, se na escola pode acontecer, a Léa Dias vai dizer que se ela acontece na escola, a gente teria que fortalecer os alunos, né, nessa participação ativa, crítica, através do exercício pedagógico, dessas relações dialógicas com os textos nas aulas de literatura, mas também em outras disciplinas, né? Eu acrescentaria hoje, né? A professora Ângela Balsa, ela também vai dizer que quando eu trabalho com educação literária, e ela está retomando a Teresa Colomer, né, que é uma grande estudiosa do campo na Espanha, ela vai dizer que a educação literária vai promover o contato do aluno com o texto, com a interpretação, o discurso valorativo que o leitor faz sobre o texto, os conhecimentos linguísticos, culturais, artísticos, que esse leitor traz para dentro do texto. Isso tudo é muito interessante, né? Principalmente quando a gente tem o livro didático, né? No nosso contexto brasileiro, como um dos dispositivos, um dos materiais dentro do sistema literário em que a literatura pode circular. A gente tem visto uma ausência de políticas públicas para a educação literária, tanto ausências municipais, estaduais e, quem dirá, federal, né? A política do Conte para Mim, que foi a única que o governo atual fez, é muito complicada, para não dizer, enfim, muito complexa, com uma série de equívocos, né? Então, a gente tem aí uma política nacional de alfabetização e um programa de Conte para Mim, que foi a única política que envolveu a literatura, além do PNLD literário, muito fraca. Então, o livro didático, nesse contexto brasileiro de ausência de bibliotecas públicas, de ausência de livrarias, de ausência de livros nos supermercados, como é comum em outros países, né? De ausência e também da presença das bibliotecas comunitárias, mas também sem auxílio das políticas públicas, a gente acaba falando de uma educação literária de resistência, né? Como a Maria Dalve propõe. E aí a gente não pode pensar que a literatura ela existe fora de um sistema econômico, fora de um sistema político, social e cultural. Né? Inclusive um presidente que foi eleito falando de uma literatura, ou fingindo um tal de um kit gay e mostrando no Jornal Nacional um livro, quer dizer, conseguiu eleitores com livro, mas um governo que não investiu sequer numa política pública para o livro literário e para a educação. Né? Então, tudo que a gente vai falando é de resistência, é de brecha, mesmo nesse espaço, né, de quase uma ditadura e de muita censura, como é que as editoras entram aí nesse mercado? Entram porque a literatura, como diz o Carlos Reis, os sistemas de ensino, eles e os seus professores e os instrumentos pedagógicos, como o livro didático, eles também são instâncias de validação da literatura, né? Eles se converteram, vamos dizer, do século XIX para cá, né? Antes, sim, mas do ensino do latim, do ensino do grego, mas das línguas nacionais, né? Quando a gente vai pensar aí o conceito de Estado-nação, e tudo que veio junto, né? E aí a gente pega as obras do Faraco, do Marcos Banho, né? Do Choan, todos que estão discutindo a ideia de Estado-nação, de política linguística, de língua nacional, a gente vai vendo que junto veio o hino, o dicionário, as gramáticas, as seletas, os florilégios, as antologias, a própria literatura nacional, e o livro didático, que hoje a gente chama de livro didático, né, mas já foi chamado de tanta coisa, de antologia nacional, de florilégio, de seleta, de cartilha, de livro literário,
tudo isso são instâncias de validação da literatura, né? A linguística aplicada tem se aproximado muito, né? Não é a linguística aplicada, durante um tempo, ela não se interessava tanto pela discussão do ensino da literatura ou da escolarização, mas nos últimos 10 anos, a linguística aplicada também tem colocado na sua agenda dialogar com esses colegas da educação, né, ou do campo da própria crítica e da teoria literária sobre a escolarização dos textos literários, e aí eu estou falando aqui muito do livro didático, né? Pensando no PNLD de forma muito rápida, né, a gente pode ver que o PNLD, eu tenho dito que ele teve 3 fases no ensino médio, né? Uma fase inicial, que foi uma fase ali do governo Lula, mais para dizer, olha, o ensino médio precisa de um livro didático público, foram só as regiões do Norte e Nordeste que receberam entre 2004 e 2008. Em seguida, né, ainda no governo Lula e já numa transição para os 2 governos Dilma, a gente vai ter uma maior autonomia das editoras, né, em propor a chegada também de outras línguas, né, o inglês também entra, o espanhol, a gente começa a ter ali o ensino médio com livros didáticos de outras disciplinas escolares, e o livro didático acaba tendo uma certa inovação. Eu tenho acompanhado algumas obras, não vai dar aqui para falar, mas, por exemplo, da professora Vilma Martim, da USP, que introduz toda uma literatura negra e feminina no livro didático de ensino médio, em um período em que ela podia, com mais facilidade, fazer essa entrada, né? Só que tudo começa a mudar um pouco com a medida provisória, né, que depois virou a lei do novo ensino médio. A gente tem aí consequências graves para o currículo, a Base Nacional Comum Curricular, que já foi falada, e tanto a lei de 2017, né, como a BNCC, elas vão impactar enormemente o edital do PNLD 2021, que eu tenho chamado de 3ª fase, e eu espero que ela passe logo, e que a gente tenha, a partir de 2023, uma 4ª fase do PNLD, né? Essa fase ela é muito mais centralizadora, né? O edital prescreve até a quantidade de páginas, isso quase não existia muito nos PNLDs anteriores, prescreve orientações didáticas e metodológicas, mesmo que a BNCC não tenha metodologia, porque ela, na realidade, é uma lei, é um conjunto de competências e habilidades, ponto. Quase não tem nada metodologicamente falando. Então, ela não tem o que o Schwann falou aí de pedagogia de projeto, né? Ela não explica sobre sequência didática, ela não orienta o professor como trabalhar com aquelas competências. Ela só diz, se vire, a competência é essa, a habilidade é essa. O edital do PNLD, não. Né? Ele vai prescrever metodologia, vai prescrever temas, vai prescrever uma série de aspectos e vai também criar o que eles chamam de diversos objetos. Eu vou falar aqui do objeto 1, muito rapidamente, né, por conta do tempo, mas eu queria chamar a atenção também da ausência das universidades públicas nessas decisões, né? São decisões que foram centralizadas no gabinete do Ministério da Educação, sem o envolvimento direto das universidades. As universidades participaram mais como técnicos, né? E eu falo porque eu fui coordenador e avaliador desse PNLD, mas numa posição muito diferente do que eu tinha feito em outros períodos em que a gente discutia a política pública, né? Agora a gente vai lá e executa e faz o que eles querem, pronto, não tem muita discussão. E uma novidade para mim e para muita gente é que a BNCC acaba sendo o grande critério de avaliação dos livros didáticos, né? Então, não é mais a universidade com a sua equipe que pensa junto com o grupo, e sim a BNCC. Então, ela acaba virando uma lei curricular, né? Apesar de que há quem diga que a BNCC não é currículo, e aí, quando a gente vê um impacto como esse, não tem como dizer que ela não é uma política curricular forte e muito centralizadora, né? Então, a gente vê aqui... Ixi, que travou aqui. Só um momentinho, gente. Deixa eu tentar aqui passar. Foi demais. Aqui, né?
Então, eu estou tentando trazer algumas problematizações, né? A gente sabe que há muito tempo há essa crítica que o livro didático de língua portuguesa, e eu acho também que o de língua estrangeira, trabalha pouco com apreciação crítica, estética, ética da literatura, né? E como é que a gente dá conta também, né, de num livro didático a gente pensar que anteriormente, antes da BNCC, eu avalio que houve pouco impacto das orientações curriculares para o ensino de literatura, né? Eu acho que houve um impacto em outros níveis, mas no ensino de literatura o impacto foi muito pouco. Então, o que é que a gente está falando de objeto 1? Né? Esse objeto 1, ele é um objeto novo, por isso que eu estou falando aqui a ideia de fabricação, né? Bem na ideia do Certeau, de fabricar ali um cotidiano, né? Com forças centrípetas e centrífugas, né? Com as táticas e com as estratégias, diria o Certeau. Então, a gente tem todas as táticas, né? E as estratégias dos autores e das editoras. Né? O Schwann acabou de falar aí, né? Como é que ele fez para produzir a obra, né? Então, essa obra, ela primeiro, ela não é mais por disciplina, ela é uma obra nova porque ela é por área. Isso já é histórico, né? No nosso ensino médio, a gente nunca teve obra por área, então é uma obra de linguagens e suas tecnologias. Né? Já adianto que as línguas estrangeiras tiveram pouquíssimo espaço nessas obras, o que já dá para discutir um pouquinho. Né? Uma outra questão que o edital exige é que essas obras têm que ser por projeto. Eu não posso fazer outra coisa. Não é sequência didática, não. São projetos. O que eles chamam de projetos integradores. Inclusive, eles determinam as temáticas. Também não pode ser de qualquer temática. Né? O MEC diz quais são as 4 temáticas que os autores devem trabalhar. Né? Além disso, o edital também diz quais são as competências gerais e específicas. Não pense que vocês podem escolher o que vocês querem. Eu vou dizer para cada projeto o que é que eu quero em cada projeto. Além disso, o edital também pede para que as obras dialoguem com os chamados temas transversais contemporâneos. Então, tudo isso, né, e outras coisas que eu não vou conseguir aqui explorar, me fazem dizer que é um livro novo, pelo menos do ponto de vista da produção, e eu vou começar uma pesquisa sobre os usos. Eu sei que muitas escolas não conseguiram escolher e muitas se negaram a usar. Mas a gente vai começar uma investigação sobre o uso. 5 minutos, né? Ótimo. Então, agora eu vou trazer exemplos, né, bem rápido. Primeiro, a literatura some dos temas contemporâneos. Tá? Então, é a primeira coisa. Então, o livro pede para falar do meio ambiente, do trabalho, da educação fiscal, da saúde, da ciência, mas a gente não vê o nome literatura nesses temas contemporâneos. Tá? Também, quando a gente vai olhar para a escolha dos temas, né, STEAM, protagonismo juvenil, mídia e educação, mediação de conflitos, não estou dizendo que esses temas não são bons para trabalhar com o ensino médio, mas eu estou dizendo que também some a literatura do edital. Né? A gente vê aí que as competências e a argumentação, pensamento científico, autocuidado, cultura digital, argumentação. Então, é um edital que foca muito nessa ideia, né, cognitiva de pensamento, de argumentar, que o aluno tem que ter um pensamento científico, enfim. Um currículo bem diferente do humanista, de uma outra concepção de arte. Aparece o conceito de cultura, né? Mas nem o de arte a gente vê aqui com tanta força quanto de argumentação. Não que eu não possa argumentar pela arte, mas aí é outra discussão. Eu vou trazer exemplos, né, já que o tempo é muito curto mesmo, de um livro, né? A gente está começando a analisar, então esse é o primeiro livro que eu peguei para analisar com alguns orientandos de mestrado, doutorado, e a gente já vai vendo também uma mudança, né? Porque os autores eles são bacharéis em direito, né? Mestre e doutor em história, bacharel, aí tem letras, né? Mas tem comunicação social, mas tem 2 bacharéis em direito, né? Historiadores, né? Enfim, então a gente já começa a ver uma outra configuração de autoria desses materiais. Né? Não tem ninguém formado em educação física, em arte, né?
em inglês, em espanhol. Então, a gente fica vendo como é que o livro, por área, ele tem essa formação tão diversa. Isso já é um probleminha aí para a gente pensar, né? Por incrível que pareça, a literatura apareceu nesse livro, assim, porque tudo era para dizer não pode. Quer dizer, se o autor quisesse, nem colocaria, né? Porque o edital, na realidade, não pede. Mas ela aparece em 2 capítulos, em 2 projetos, em um projeto 5, chamado Mídia e Educação, que eu vou falar mais dele, e um outro projeto que eu apresentei até na Abralic, no início do mês, que é um projeto sobre Islã. Por conta do tempo, eu vou focar mais nesse projeto de Mídia e Educação, né? Que é um projeto que a gente também não vai dar tempo de discutir o que é que seria uma pedagogia de projetos no livro didático, né? Que isso é uma grande discussão, né? Que também é uma nova fabricação, porque a pedagogia de projeto, mesmo quando o Hernandes está propondo, é para uma escola que tem uma abertura muito maior e que nem usaria o livro didático, né? O professor iria partindo de problemas, né? Mas, enfim, isso aí a gente tem que sentar. É importante que o livro didático se organize por projeto, mas aqui o projeto vem dizendo até quantas semanas, né? Então, são 16 encontros, são 24 semanas. Então, a gente começa a ter um livro didático muito estruturado, muito num sistema apostilado, né? Se distanciando até da ideia de projeto e muito centrado nas competências e habilidades. Se vocês observarem aí, nenhuma delas é de literatura. Apesar do capítulo falar sobre literatura, as competências e habilidades não são de literatura. Ou foi um erro da editora, ou enfim, o foco não é esse. O foco não é. Mas quando a gente começa a observar o livro, o projeto, a gente encontra, né? A gente encontra a literatura, porque eles vão trazer grandes escritores falam de si, então vão trazer a voz da Carolina Maria de Jesus, né? Então a gente vai ter o Graciliano Ramos com infância, com perguntas que nem sempre vão explorar a educação literária, como o narrador se sente diante da experiência escolar, né? Então, assim, as perguntas clássicas complicadas, elas continuam, né? Mas a gente já começa a ver essas brechas, né? Essas táticas, porque a gente já começa a ver o sarau na escola, né? A gente começa a ter um pouco de um livro que traz o Drummond como um clássico para falar da infância, né? Mas não fica só no Drummond, traz o Onjak, por exemplo, para trazer uma voz, né, lá de Angola. Então você já tem aí um contexto um pouco diverso do que o próprio edital está pedindo, né? Há também rap, né? Então a gente tem aí Vamos para Palmares, né? Um rap. Agora, para mim, o grande problema não é a curadoria dos textos, né? Continua sendo ainda o tipo de pergunta, né? Porque uma pergunta como essa, a letra da canção faz alguma referência à religião islâmica, a Alá e ao Corão, quer dizer, o próprio livro já silencia o sentido, né? O livro já diz, a canção é um chamado para a luta. O livro não deixa o aluno perceber que a canção é um chamado para a luta. Ele já afirma. Então, isso cai um pouco por terra a proposta de uma educação literária em que o leitor esteja construindo os sentidos, porque os sentidos estão muito focados nos sentidos que os autores querem. Olha, identifique quem são os grupos. Então, você vai lá identificar, né? Ele já diz, a canção faz referência à religião. Ele não deixa o aluno perceber isso, né? Então, é um livro que ainda tem várias dificuldades de fazer esse trabalho do ponto de vista do leitor, né? Traz, então, o Apanhador no Campo de Centeio, né? Uma obra norte-americana que vai falar da juventude, mas não consegue explorar do ponto de vista... E também não traz a obra em inglês, né? O que também seria questionado, porque é um livro da área, então não há nenhum texto literário em inglês no livro todo, o que é um problema, né? Já que é um livro da área. Então, apesar de trazer um autor norte-americano, traz a versão em português, né? E finaliza fazendo um audiolivro, o que é interessante, mas há muitas páginas, há quase 10 páginas
para explicar o trabalho com o livro digital do que o trabalho com a literatura. Então, também, se eu pensar o espaço é poder, espaço é currículo, a gente também vê um impacto da BNCC em orientar mais para o aluno, produzir o audiolivro. O mais interessante é fazer a mídia e educação do que o quê, né? Enfim. Vou finalizar, né, dizendo que essa curadoria ela abre espaço para produções do século XXI. Há algumas atividades de leitura que apresentam problemas. Há atividades de escrita, muito centradas na oficina criativa, na escrita criativa, em metodologias ativas que apresentam muitas fragilidades, mas algumas são colaborativas e potencializam a emergência de diferentes vozes e de história de vida dos alunos, né? Então, como citação final, eu trago aqui um livro recém-lançado do professor Marcel Amorim e seus orientandos, em que eles dizem, né, que ensinar e aprender devem ser um ato político de intervenção na realidade, e as práticas de letramento literário não podem se desenvolver a despeito da vida, das questões sociais que latejam no mundo. Literatura é a vida se vivendo em nós, e é um lugar de desaprender quem somos e, portanto, um ponto de partida para a inauguração de múltiplas formas de enxergar o mundo. Muito obrigado. É isso, gente. Vamos em frente, que a luta é grande. Ah, Clésia, como assim você vem colocar uma bala tão boa na nossa boca que tem que sair correndo? Tem tanta coisa para a gente pensar aqui, hein? Mas a gente vai desculpar hoje, tá bom? Meu Deus, eu fiquei aqui pensando sobre esse ensino de literatura no ensino médio. Eu vivencio isso todos os dias, né? E enquanto você falava, era como se eu estivesse diante do meu livro didático, né? Pensando um monte de coisas que eu reclamo, que eu me indigno, que eu não aceito. Ah, Fê, é muita coisa para se pensar, mas eu te agradeço por essa aula muito bacana, e eu acho que, aliás, se eu tivesse poder, eu queria uma fermata, tá, professor Choão? Eu queria uma fermata para parar esse tempo aqui e prolongar mais o tempo para a gente conversar mais um pouco. Mas, infelizmente, nossa sala fecha 16h15, e a gente está literalmente em cima do horário, gente. Não temos perguntas, pelo que vi no chat. Obrigada, Clécio. Bom trabalho, querido. Obrigada mesmo. Não temos perguntas, só temos elogios até então. Então, vamos fazer assim. Infelizmente, não vou nem dirigir nenhuma pergunta, porque vai demandar um pouco mais de tempo. Tá? Peço desculpa à professora Sandra, à professora Renildes, ao professor Choan, porque, de fato, a gente precisa de tempo maior para a gente fazer uma discussão. Como eu não tenho poder de parar esse tempo, eu não tenho o poder da fermata, então vou encerrar assim. Eu quero agradecer sinceramente a todos vocês por ter tirado o tempo e disposto essa aula tão maravilhosa que a gente teve aqui. E, como eu disse, eu não vou arriscar nenhuma pergunta, porque a gente vai estender, a gente vai precisar de mais 1, 2 horas para a gente continuar falando aqui. Eu fiz tantas anotações, mas eu prometo que eu mando, Reinildes, para você, professora Sandra, para você, professor Choan, as perguntas que deixei aqui, porque elas me inquietam e eu gostaria de ouvi-los, se não for abusar muito da boa vontade. Bom, gente, para não ter problema nas outras programações, então, cada participante, cada palestrante tem aí a fala de 1 minuto para se despedir, é o que nos resta, gente. Desculpa mais uma vez e obrigada, muitíssimo obrigada. A palavra é sua, Reinildes. Foi uma experiência, como a Helenice disse, maravilhosa. Eu acho que, Helenice, você como mediadora, você deveria nos convidar, tá? Para um tempo mais longo, pelo seu canal, pode ser pelo meu canal também, entendeu? Porque eu acho que, o livro didático, o material didático, para mim, ele é super importante, principalmente agora, como o Clésio, né, colocou, né, com tantas
com tantos entraves, né? E mesmo o que eu salientei lá, né? O tanto de reveses que a gente tem. O que está acontecendo é assim, eles te dão um elogio e depois devolve com um tapa no rosto, né? Então, mas a gente vai em frente, nós vamos conseguir. Conheço muito bem a BNCC, lá da Educação de Surdos, Sandra, eu li ela toda, tá? Tem umas coisas que eu gostaria de discutir com você em um outro momento, né? Eu li porque me pediram para fazer uma leitura crítica de um material para surdos, tá? De português para surdos, então eu tive de ler a BNCC toda. Ela acabou de ser produzida, acho que foi no ano passado, né? Mas me resta agradecer muito a sua ideia, Xuan, como você criou o seu livro, que delícia ver essas etapas todas. Eu não conheço o seu livro, tá? Foi num momento muito difícil para mim, porque foi quando o nosso livro foi reprovado no PNLD, entendeu? O New Hayap. Então, foi um momento, assim, bem complicado. Não conheço o seu livro, vou buscar na internet, tá? E quero conhecê-lo. Então, Renildes, temos 4 minutos, gente. Então, muito obrigada ao Kleber, a você, e foi muito bom estar aqui, ok? Obrigada. João? Muito obrigado, eu espero que Unides, espero que você goste, que quando veja, mas, enfim, foi muito interessante ouvir realmente dá muita vontade de continuar falando, porque é um desafio muito grande, né, a elaboração de material didático e a política, enfim, a política educativa e de produção, né, de controle, né, do material didático é uma questão muito séria, né, é uma questão central. Eu acho que, enfim, eles sabem disso, né? Quem está no governo atualmente. E, enfim, espero que as coisas mudem para a gente voltar a pensar coletivamente, né? A termos espaço realmente de atuação, de pensamento coletivo, nos lugares de decisão, né? Enfim, um Ministério da Educação mais democrático, e onde se devolvam os professores e as professoras, né? Que a gente possa, enfim, pensar material didático onde todo mundo possa, que todo mundo possa colaborar, né? Excelente, professor. Excelente, muito obrigada. Professora Sandra está por aqui ainda, gente? Okay. Só agradecer. Foi ótimo esse momento. Quero dizer também que a Thelma veio com a gente construindo essa proposta, né? Ela faz parte do nosso grupo, já em alguns momentos ela esteve conosco, e quero agradecer imensamente a oportunidade, foi riquíssimo esse momento de estarmos juntos, e eu aprendi muito também, tá bom? Professora, e professora Renildes, queremos conversar. Com certeza. Gente, vamos nos encontrar, como a professora Renildes falou, brevemente no canal Palavras em Movimento. Prometo mandar um convite para a gente. Sim. Aguardamos o seu convite. Conversa. Pode deixar. E em nome do GECAL, gente, mais uma vez, Gilac, Selim, GECAL, obrigada a todos por estarem aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Sigamos no Selim e no Gilac. Beijo a todos. Beijo grande para todos. Beijo.